Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos reunimos aqui todos os dias para ler um pouquinho de Espiritismo. Estamos na leitura da obra Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que, se Deus quiser e permitir, nós vamos ler toda a série. A ideia aqui é aprendermos, refletirmos e fazermos da leitura um hábito diário, esse hábito tão gostoso. Então vamos lá? Nós já estamos no capítulo 38. André Luiz vem numa sequência de capítulos onde ele vem nos trazendo curiosidades, aprendizados, mas são curiosidades dele, né? Coisas que vão acontecendo num momento ali da história onde André Luiz está trabalhando, então muitas coisas vão acontecendo e ele vai aprendendo muito. E ele aproveita para nos trazer esses conhecimentos. E hoje, o caso Tobias, que é o capítulo 38, para nós aqui encarnados é bastante diferente, né? Então vamos lá, que a gente poderia até levar assim para um tom de humor, né? Nós gostamos muito de fazer esse tipo de humor, vocês vão entender o porquê. Nós vamos falar aqui de relações amorosas, né? A gente poderia levar para esse tom de humor, que sim, saudável, se for saudável não tem problema, né? Mas nunca para pender assim para o pejorativo, né? Porque a finalidade deste capítulo é muito linda, é nos elucidar, porque no final nós vamos ver que faz todo sentido, né? Talvez a gente até nem tenha parado para pensar na situação, mas ela existe, é muito mais comum, né? Do que pode aparentar inicialmente. Mas vamos lá, que senão eu fico falando muito e não leio. Vamos para a nossa leitura, capítulo 38, o caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço ao entardecer, uma vez que outros se incumbiram da assistência noturna, foi fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas. Afáveis e delicadas primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas a guisas de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Que lindo, né? Que imagem bela André Luiz vem narrando aqui. Vamos reforçar que André Luiz, ele se atém em muitas passagens a narrar a beleza da natureza em nosso lar.
né? E também nós já conversamos aqui que nós temos que começar a ter um olhar mais atento, que não é só para enfeitar que André Luiz nos narra isso, né? Que a gente precisa começar a entender a nossa integração na natureza, que tem a sua funcionalidade, não só, claro que aqui ele fala da beleza, mas vamos despertando o nosso olhar, né, para tudo isso, assim, é muito interessante, mas vamos seguir na leitura. Não sabia traduzir minha admiração, embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou, sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Então, Tobias vai contar algo para André Luiz. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Olha só. Então, Tobias vai contar para André Luiz, já contou, que foi casado 2 vezes e que tem muitos lares ali, muitos núcleos familiares que se constituem da mesma forma. Vamos lá. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Como nós ficamos agora, né? Quero dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra. Isso mesmo, respondeu tranquilo. Neste ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Bom, vamos parar um pouquinho. O que aconteceu aqui? Tobias convidou André Luiz para jantar, né? Para apresentar a família dele, que é constituída ali naquele momento, que está constituída pelas 2 esposas que ele teve na última encarnação, né? Claro que aqui ele tá apresentando aqui com um tonzinho de humor, né? Porque sabe que para André vai ser uma surpresa, né? E eles estão tentando contar isso de uma forma natural, mas é claro que causa estranheza, né? Causa para nós, como eles estão vivendo ali os 3, né? Sendo em nosso lar, que é uma cidade espiritual mais evoluída, porque, né, nós até sabemos que essas constituições familiares podem acontecer, não estamos aqui para fazer esses julgamentos de valor, mas aqui tá dando a entender, né, até o próprio tom de humor vem trazendo algo assim, né, que vem nos despertar algum conhecimento que a gente ainda não tem, mas vamos seguir. Então a Hilda interrompeu, né, nesse íntere a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpa o nosso Tobias, André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra. E Tobias gosta de fazer esse gracejo, né? Pelo que deu a entender aqui. Pois não seria motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Então, Tobias pega a palavra e diz assim, e não é para ter orgulho que a gente venceu aqueles ciúmes, né, carnal, e estamos aqui os 3 reunidos, por isso que eu gosto de contar, isso que Tobias quis dizer. De fato, objetei,
André Luiz, né, respondeu. De fato, objetei. O problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Como proceder? Condenar o homem e uma mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Então, o André disse, realmente é interessante que vocês estejam me contando isso, porque agora eu já havia pensado e agora estou interessado em refletir sobre isso, como é, né? Visto que o corpo fica, né? Que milhões e milhões de irmãos encarnados passam por essa situação de ter mais de um matrimônio, né? E a gente sabe que o espírito é imortal. Como fica, né, André? Agora, não, realmente esse assunto é importante, né? Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim de homens desencarnados. Né? Porque André falou que Jesus fez referência ao matrimônio, né, como sendo coisa dos anjos. Então, Tobias fala, nós não estamos ainda nesse patamar, nós ainda estamos num simples patamar de desencarnados. E André vai prosseguir. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos, se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Bom, então Tobias quis dizer que existe muita gradação, muitos passos a serem dados, né, da nossa situação aqui, a deles é lá em nosso lar, até a situação angelical, né? Com o tempo nós vamos estudar as progressões dos mundos, as escalas dos espíritos, mas cabe aqui dizer que nós estamos assim bastante longinho ainda, né, das esferas ali celestiais, né? Do que eles chamam aqui de angélico, anjo e tal, de ser um espírito, né, dessa envergadura. Então, que nós temos ainda que passar por muitas coisas. E dizendo como que nós podemos almejar um matrimônio celestial se a gente não consegue nem se ter compaixão, gostar uns dos outros, ainda ter ao menos muitas vezes nem respeito uns pelos outros, quando estamos aqui falando dessa parte de relações passionais, né, amorosas. É isso que Tobias está tentando explicar para André. Então, diz assim, André, tira esse conceito da cabeça, né, que casamento, matrimônio é coisa celestial, que não é, né, única, aquela coisa toda.
a história real é bem diferente. Sobre isso que nós estamos falando aqui. Não estamos somente contando uma historinha, né? Vamos relembrar, vamos aprender nas entrelinhas, vamos refletir sobre os assuntos. Mas vamos lá. E ele termina, né, só para relembrar, ele termina um parágrafo falando que casamento é de alma, né, e não de corpo. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, a Luciana é uma das esposas, né? Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda, a outra esposa. Então, uma esposa está dizendo que se tudo isso foi possível, foi graças a Dona Hilda, uma das esposas. A senhora Tobias, no entanto, já deu a entender que a Hilda, né, é chamada aqui de senhora Tobias. Demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumarizar nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Tá, até aqui eles vinham ali fazendo alguma graça com a situação, mas agora a Dona Hilda, né, disse basta. Eu vou resumir aqui para que o André possa entender. Vamos nós também entender o que se passa. E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na terra. Dona Hilda, né? Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Então, Dona Hilda está dizendo, se casaram por afinidade espiritual, né? Então, são ali um casal, espiritualmente falando. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada da nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então ela morreu, né? Desencarnou após o nascimento do segundo filho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então ela ficou um tempo no umbral, né? Permaneceu no umbral e depois ficou ali agarrada à crosta, agarrada ao marido e aos filhos, não se permitindo, assim como ela mesma disse, reconhece, escutar, né, através da intuição, os amigos espirituais que queriam lhe explicar, lhe auxiliar. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças, e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Nada pôde Tobias adiar a solução justa. Não pôde Tobias adiar a solução justa. E decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como eu me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para a lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó materna. Desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida no colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta?
Que papel é o seu na vida? Você é leoa da alma consciente de Deus? Perdão. Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa. É jardineira de seu jardim. Suporta a bilis de seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços em nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Vamos parar um pouquinho, antes de continuar, né? Dona Hilda contou como tudo aconteceu. Ela desencarnou, a casa virou um caos, os filhos estavam desassistidos, o marido sofreu muito a perda dela, mas acabou casando novamente com Luciana. Dona Hilda ficou revoltada, né? Sentiu seu ego, estava ferida, machucada, como muito provavelmente todos nós aqui, né? Dado o nosso estado ainda, iríamos ficar nessa situação, né? Vamos convir que provavelmente todos nós não agiríamos diferente de Dona Hilda, né? Então precisou ali da intercessão da avó, que conseguiu chamar a Hilda, né, a consciência, e a partir dela entendeu, porque ela disse assim, eu entendi que os laços espirituais são sagrados, e dado o tempo, tudo ia se resolver. Então ela foi para o nosso lar, foi estudar, foi trabalhar, depois Tobias voltou, Luciana voltou, estão todos na mesma casa. Mas aí a gente vai se perguntar algumas coisas, né? Mas, essa dúvida que tá aí, tá aqui também, mas vai ser respondida. Vamos continuar. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos. Então, Luciana disse, olha, eu tenho aprendido muito. A Dona Hilda não está dizendo o quanto ela tem, né? Imagina a paciência, porque se para Dona Hilda é difícil, imagina para Luciana, que não é a figura amada, né? A gente já entendeu que aquele amor ali existe entre Tobias e Dona Hilda. Então, a Luciana está dizendo que imagina a paciência que tem comigo, né? Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Deus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E, no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertava desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma.
representando os demais, simples conciliações indispensáveis, a solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Esse parágrafo é um parágrafo curto, mas explica todas as relações de amor. Então, quem quiser marca para quando tiver dúvida voltar aqui, reler se for preciso, porque a gente precisa aprender sobre isso, refletir, porque isso pode ajudar muitas pessoas, pode nos ajudar nos momentos difíceis. Vamos demorar um pouquinho aqui, mas vamos reler, porque ela vai dizer, né, Luciana, que ela aprendeu que existe casamento por amor, que é o caso de Dona Hilda e Tobias, casamento por amor, mas também por fraternidade, por provação e por dever, né? E ela segue que porque Luciana sentia muito ciúmes da esposa mais velha, a primeira esposa, a que havia desencarnado. Claro, porque imagina, ela assumiu aquele lar, né, que nunca seria dela, ela sentia que nunca seria dela, ela sentia que era provisória, ela sentia ciúmes, né, e ela viveu com isso durante a existência, viveu com esses ciúmes, como ela falou aqui, um ciúme inferior. E quando ela chegou e se deparou com Dona Hilda beijando-lhe, perdoando-lhe toda aquela raiva que ela sentia, ela, se não entendeu de pronto, muita coisa passou a fazer sentido, muita sensação ruim se desfez. Então, olha que coisa bonita. Então, ela disse: o matrimônio espiritual realiza-se alma a alma, né? Representando os outros demais que a gente viu aqui, ó, fraternidade, provação e dever, simples, são conciliações indispensáveis para que a gente solucione necessidades, para que a gente passe por processos de retificação, embora todos eles sejam sagrados, mesmo os que não são casamentos por amor, por laço espiritual, todos são sagrados. Incrível, incrível essa passagem. Mas vamos lá. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa, Tobias. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei: mas como se processa o casamento aqui? André Luiz ficou curioso. Como continua isso aqui? Já entendi como foi. Como continua aqui? Que é essa dúvida que está na nossa mente, né? Vamos lá. Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei: mas qual a posição da nossa irmã Luciana neste caso? Tá, porque Tobias falou, né, explicou para André Luiz, é por afinidade que os casamentos acontecem. Lá não tem conveniências sociais, né? Belezas físicas, nada disso que possa intervir ali. São por questões de afinidade pura, né? E aí, André Luiz, tá, mas então, se vocês são um casal de afinidade espiritual, como é que fica a Luciana? Né, ela tá sobrando aqui. E foi isso que o André quis perguntar. Perdi, assim, a educação e perguntei mesmo, né? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Então, ela quis dizer que ela deveria saber, né? Ou pelo menos ter pressentido, analisado ali, não por ser a segunda, não é que sempre o segundo matrimônio
não é o verdadeiro. Não é isso que está falando aqui. Está dizendo que ela sentia na vibração de que a Hilda era o grande amor, né? É isso que ela está falando. E que foi isso que doeu muito, que ela se demorou muito nessa reflexão, não querendo aceitar, né? É isso que ela está falando aqui. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. André estava ainda com essa questão, ele queria saber como era a função da Hilda, mas ele não, da Luciana, né? Neste triângulo, vamos botar assim. E só que ele não via forma de perguntar sem ser inconveniente, aquilo ficava, né? Mas Dona Hilda captando pensamentos, né? Lembra que lá eles já conseguem, né? Já estão passos à frente da gente nesse sentido, dessa comunicação assim, mais indireta, vamos colocar dessa forma. Então, Dona Hilda captou e vai responder para André. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Ufa, a Luciana também vai ser feliz. Era isso que a gente estava se perguntando, né? Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro, de muitas etapas terrenas, precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado às pressas para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. E assim termina a leitura do nosso capítulo 38, Caso Tobias. É um caso mesmo, né? Não é policial, mas é cheio de nuances. Então, no finalzinho que a gente fica sabendo que Luciana não tá sobrando, não tá segurando vela, como a gente ia dizer, ela tá sendo recebida com muito carinho naquele lar, porque ela ajudou muito quando Dona Hilda desencarnou e ela assumiu o papel de segunda esposa, né? Ela com certeza precisava também passar por isso, aprender, tanto é que ela mesmo diz que aprendeu muito sobre amor, né? Mas que ela tem também o seu amor, a sua afinidade espiritual, e ela está se preparando para reencontrá-lo. Então, no ano próximo, aqui da história, ela vai reencarnar, vai reencontrar o seu amor, que já está encarnado, né? Então vai ficar tudo bem, Luciana vai ficar bem também, aqui na nossa história. Mas vejam só, agora, né? A gente comentou, deu spoiler que tinha nuances de humor no capítulo de hoje. Mas vejamos o quanto a gente aprendeu, o quanto essa doutrina nos explica tanta coisa, assim, pelo viés do amor e da justiça, né? Então, fiquemos com essa reflexão de que não julguemos, porque a gente nunca sabe quais as configurações necessárias para aquele círculo familiar, para aqueles irmãos, para aquelas almas, no caso desencarnados, para aqueles espíritos quando estão desencarnados. O porquê que eles têm que passar, não nos cabe julgar. Às vezes é necessário, assim como a gente pode ter mais auto-amor, não nos julgando, tendo mais entendimento quando as coisas acontecem, né? Então, o espiritismo, essas histórias, nos trazem muito entendimento e paciência para os momentos em que a gente vai precisar, porque nós vamos precisar, né? Vamos precisar muito, ainda vamos passar por muitas questões e só o conhecimento pode nos auxiliar, né? E a reflexão, né? Para alcançarmos assim passinhos de moralidade.
Obrigada por hoje, gratidão e espiritualidade que nos assiste. Até a próxima, se Deus quiser e permitir, e que assim seja.